Vamos lá, estamos de volta para receber agora o senador Rogério Carvalho, que é líder do PT no Senado, vai falar conosco sobre esse exato momento. Senador, bem-vindo, um prazer falar com o senhor. Líder, nos conte, esse momento atual, muitos projetos circulando, não necessariamente no Senado, mas no Congresso, né? Anistia, redução de idade, né? De 35 para 30 anos, falamos aqui ontem com um deputado autor dessa proposta. A palavra anistia me parece que já foi mais refutada hoje, né? Há uma certa complacência até com esse tema. Como é que o senhor vê esse momento, né? Acredita que pode ser realmente, pode avançar, por mais que o senhor e o partido não queiram, né? O PT não queira, o senhor e o partido. Esse tema pode avançar em Brasília, senador? Boa tarde. Boa tarde, Saza. Boa tarde, André. Boa tarde, Ricardo. Você já viu aquele ditado que estamos vivendo um tempo que vaca está estranhando bezerro? Então, tudo é possível, né? No Brasil desse tempo, me parece que tudo é possível, inclusive esse absurdo que é anistiar criminosos que foram flagrados cometendo um crime, ou seja, em flagrante delito. Essas pessoas agora querem e buscam, e tem quem defenda que o ataque à democracia não foi um ataque à democracia, foi um ato de vandalismo, foi um ato de terrorismo, porque não conseguiram perpetrar um golpe de Estado que vinha sendo planejado, inclusive com o assassinato do presidente, vice-presidente, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, sem contar todas as agressões prévias que a sede dos poderes, principalmente o judiciário, sofreu anteriormente, os ataques do dia 12 de dezembro de 2022, com queima de ônibus, estava programado para o dia 18, que seria o dia da diplomação, mas como houve antecipação, eles fizeram aquela coisa meio atabalhoada, carro-bomba no aeroporto, nada disso aconteceu. Então está parecendo aquele filme Olhando para Cima, né? Algumas pessoas parecem que não está vendo que o meteoro está caindo sobre o planeta e está levando uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Veja, isso que eu digo, a gente está vivendo uma distopia coletiva bastante complicada, eu diria assim. Senador, tudo que o senhor falou até agora é exatamente o oposto do que tem falado o novo presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu queria saber uma avaliação do senhor sobre os primeiros dias do novo presidente da Câmara. Eu não está meio assustado com ele, não? Porque ele disse que foi autoritarismo, que penas exageradas. Claramente ele fez a defesa do bolsonarismo. Aliás, eu queria saber o que você achou do discurso dele de Vitória, em que ele citou muito, da posse, aliás, citou muito o doutor Ulisses Guimarães, que você conheceu muito bem aí, né? E que foi um grande líder político, e agora segue os passos do padrinho dele, que é o Eduardo Cunha. Como é que o PT reage com isso? Olha, eu felizmente vou estar atuando no Senado, né? A minha área de atuação vai ser o Senado. Eu imagino que ele tenha, ao fim de todo esse debate, alguma preocupação com a sua autobiografia, com a sua biografia, né? A sua história de vida, o que ele vai deixar para servir de memória para netos e filhos e netos no futuro. Então, a história ela vai ser contada e ela vai dizer quem foram os atores que fizeram a história num determinado momento, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento que vai ser marcante para a história do Brasil, e os atores que interferirem ou que tiverem papel vai estar com as suas digitais colocadas eternamente para a história. Então, eu não sei ao certo qual como ele vai se comportar, como é que isso vai se dar, se é só um aceno, porque no primeiro dia ele fala de Ulisses Guimarães, estamos aqui, ainda estou aqui, ou seja, ele faz menção ao filme da ditadura, faz a defesa da democracia, mas há uma contradição quando ele sinaliza e aponta para a anistia. E quando diz que não teve líder, como não teve líder? A gente acompanhou o Bolsonaro liderando
várias tentativas de golpe desde o dia que ele se tornou candidato à presidência da República. Ele já vem falando num regime autoritário, de que ele tinha que eliminar os diferentes, que ele tinha que eliminar os vermelhinhos, que ele tinha que eliminar o MST, ou seja, ninguém além dele deveria existir. E ao longo do mandato dele como presidente, ele atacou o Congresso, atacou o STF, ele tentou quebrar as instituições, armou 700 mil brasileiros. Ele estava pensando no quê quando ele armou 700 mil brasileiros, ficou o controle de armas da polícia, do Exército, de munição, de armas, ou seja, que ele liberou tudo e depois bota os tanques no 7 de setembro de 2021, ameaça invadir o STF, quando o ministro, eu não sei se foi o Moraes, que eu não me lembro qual foi o ministro, foi o Moraes, eu não sei qual foi o ministro, que proibiu a nomeação do Ramagem. Veja, tudo isso não tem um líder. Quem era Bolsonaro? Ele não era o líder disso tudo? A quem respondiam os militares e que cobravam de quem uma posição? Não era de Bolsonaro? As evidências agora, fruto da investigação, estavam mostrando. Então, eu não sei onde ele quer chegar, eu não sei se ele está querendo sinalizar para alguém alguma coisa ou se ele está querendo mimetizar alguma coisa, eu não sei. Eu só acho que quem é muito manso pode revelar-se bastante agressivo. Andresa. Agora, líder, o senhor falou, né, que o senhor está no Senado, mas o PT é um só e o PT votou majoritariamente a favor da eleição do Hugo Mota, inclusive não lançou nenhum candidato lá na Câmara, deixou que o Hugo Mota fosse eleito e todo mundo sabia quem ele era. Assim como no Senado, a bancada do PT votou no Davi Alcolumbre, que também estava lá apoiando o governo Bolsonaro. Então, ninguém é inocente nessa história. Queria saber se tem um compromisso dos senhores, quando foram votar no Alcolumbre, de que ele não seguisse com essa pauta da anistia, caso ela seja aprovada na Câmara e siga para o Senado, se vocês firmaram esse acordo, ou vão deixar o Alcolumbre fazer o que ele bem entender. E, já colocando um outro assunto aqui, queria falar com o senhor com relação à articulação política. A gente já está quase em março, o orçamento deste ano sequer foi aprovado, fala-se muito numa reforma ministerial, inclusive o ministro Padilha tem dificuldades ali com a Câmara. Então, minha outra pergunta se o senhor defende que o ministro Padilha seja substituído para que as relações entre o Congresso e o Executivo fiquem mais harmônicas e que se possa aprovar pelo menos o orçamento, porque o Brasil daqui a pouco não tem mais dinheiro. Veja só, quando eu falo que o campo de atuação no Senado, é que eu não vou estar diretamente interagindo com o Hugo Mota. Não quer dizer que o PT não tenha responsabilidade com a eleição do Hugo Mota. Teve, participou, apoiou. Da mesma forma que nós deixamos um acordo para apoiar o Davi Alcolumbre. Quanto a isso, não tem problema. Agora, eu vou atuar diretamente junto ao presidente do Congresso Nacional, junto aos demais líderes aqui do Senado, e nas conversas que nós tivemos com o Davi, nós colocamos como uma condição, e era uma questão central para a gente, não ter a anistia. É óbvio que a gente tem uma força que não é a totalidade e nem temos a certeza de se vamos conseguir ter o tempo todo a maioria para evitar que uma proposta como essa chegue ao plenário. Eu acho que chegando ao plenário, acho que a gente consegue derrotar, mas lembrando que a gente é um colegiado, a gente é um parlamento, tem representação de diversas matizes ideológicas e pessoas vinculadas aos diversos tipos de pensamento. Infelizmente ou felizmente é assim que funciona na democracia. Mas nós vamos trabalhar, eu na condição de líder do PT e os outros na condição de líder do governo aqui no Senado e outros líderes que não concordam com a anistia, vamos trabalhar para que este tema não seja um tema que paute a agenda do Congresso Nacional e do Senado da República. Com relação ao orçamento, eu acredito que tem uma questão que não é de articulação política, é uma questão de entendimento entre o Congresso e
o STF, que precisa ter uma solução definitiva. Nós não podemos ter uma posição de confronto com o STF com relação à transparência. Nós defendemos que essa transparência ela se dê, que ela se materialize, e eu entendo que esse entendimento está em curso e até o final do mês de fevereiro, esse entendimento firmado, haverá aprovação da lei orçamentária anual e não teremos maiores problemas para executar o orçamento de 2025 dentro das regras que foram estabelecidas no projeto de lei complementar e dentro dos limites da interpretação que o ministro Flávio Dino e o STF estabeleceu para a execução orçamentária. Líder, ontem o presidente Lula deu entrevista sobre a perfuração da Foz do Amazonas, né? Não para fazer exploração de petróleo ainda, mas para fazer uma pesquisa. Os ambientalistas falam que mesmo a pesquisa exige uma perfuração, que ali demanda alguns cuidados. Ontem entrevistamos aqui a ex-presidente do IBAMA, que se colocou ali, apoiou mesmo, né, os técnicos do Instituto. Como é que o senhor vê esse momento? Tem a ministra Marina Silva também, que está numa posição ali, né, que ela está meio, digamos assim, uma posição delicada, né? Vou colocar nesse contexto. O senhor observando como líder do PT no Senado, as pressões existem, a gente sabe. O próprio atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por ser do Amapá, existe um interesse comercial. E aí, como é que se sai desse impasse, líder? Olha, eu sou do estado que foi pioneiro em produção de petróleo offshore, né? Grandes executivos mundo afora das maiores estatais, das maiores petrolíferas do mundo, alguns, ou grande parte deles, passaram pelo estado de Sergipe, que foi, se não o primeiro, se não me engano, acho que foi o primeiro lugar, quer dizer, foi o primeiro estado brasileiro a ter produção offshore de petróleo. Então, a gente sabe muito bem quem é a Petrobras, a gente sabe a responsabilidade socioambiental da Petrobras no que diz respeito à perfuração, pesquisa, perfuração, regras ambientais que têm que ser seguidas. Eu me lembro que no período que foi feita a identificação de uma bacia que tem próximo à foz do Rio São Francisco, no estado de Sergipe, tem uma bacia grande de óleo e gás, que está programado para iniciar, que foi feitos estudos no começo da década de 10, 2004, 2005, 2006, com o navio sonda, fizeram toda essa prospecção, identificação, quantificação do que tem de potencial de produção e vamos ter, a partir de 2030, e estamos torcendo que isso aconteça, a produção de 240 mil barris de petróleo por dia, que é 6 vezes mais do que Sergipe produziu ao longo da sua história no melhor momento de produção, e 18 milhões de metros cúbicos de gás, que é 6 vezes também a produção que nós tivemos no melhor momento de produção de gás no estado de Sergipe. Então, expertise para fazer pesquisa, para fazer prospecção de quantitativo, de área, a Petrobras tem, e eu não vejo maiores problemas em relação a isso. Acho que a minha opinião. Desculpe te interromper, porque o presidente Lula usou a expressão lenga-lenga, né? Que tá um lenga-lenga. Isso que causou também um mal-estar, não sei. Lula é uma pessoa que fala a língua do povo, né? Então, falar lenga-lenga, ele está dizendo o seguinte: olha, precisamos andar. A gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar sem ter uma atitude sobre o que o mundo ali já está fazendo no entorno. O Suriname está fazendo, a Guiana Francesa está fazendo, todo mundo está fazendo e a gente está parado por quê? Né? O presidente tem uma linguagem muito popular e às vezes isso é visto de uma forma pejorativa, mas eu vejo que ele quis dizer, olha, vamos ter ação, vamos ver, vamos fazer para ver. Não dá para ficar acusando de que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que isso não pode, que tem que usar as tecnologias, o conhecimento, a capacidade que a humanidade acumulou, que a própria Petrobras tem para cumprir essa tarefa, que não é a tarefa mais difícil para quem desenvolveu tecnologia
para extrair petróleo a 7 mil metros de profundidade, que chegou a custar $35 o barril e hoje custa menos de $8. Então, um país que tem essa tecnologia e essa capacidade de performar numa área como essa, estratégica, não pode ficar perdendo tempo. Líder, mas não é uma questão de linguagem popular, né? É uma questão de você tentar interferir numa decisão que é de uma área técnica, que é o IBAMA, que tem técnicos. O técnico nunca pode estar acima do interesse público, Andresa. Não é uma questão de interesse público, que está sendo colocado, inclusive, pelo IBAMA. O interesse público é um país que tem suas riquezas e que precisa ter acesso. Nós não somos um país que está com tudo resolvido. E veja, o interesse público também é respeitado, líder. Seria importante só deixar a gente perguntar. Porque o interesse público também é respeitado. Quando se respeita a área técnica, né? Tem um corpo técnico que está analisando e vai dar o seu parecer com relação a isso. Na medida que o presidente da República vem dessa forma, atacando um corpo técnico, ele está interferindo ali, amedrontando as pessoas. Já se fala na troca do presidente do IBAMA. O senhor defende a troca do presidente do IBAMA, uma vez que a decisão fica do IBAMA? Não, Andresa, veja só, eu sou técnico, eu sou médico, eu sou mestre em saúde pública, sou doutor em saúde pública, sou professor universitário, fui o pesquisador da maior pesquisa de educação médica da América Latina durante 10 anos, trabalhei com pesquisa. Então, tudo bem, a técnica ela é importante, mas chega uma hora que é preciso tomar uma decisão política e todos os meios técnicos serem colocados à disposição do interesse público. O que está em discussão é o interesse público. E isso, ao meu modo de ver, todo o conhecimento do mundo que está disponível pode ajudar a garantir que não tenhamos nenhum problema do ponto de vista ambiental, ou pelo menos evitar problemas do ponto de vista ambiental. Então, a gente não pode também absolutizar determinadas situações. Nós não estamos falando de que a técnica não é importante, de que o papel dos técnicos não é importante, mas nós estamos falando que existem formas científicas, acadêmicas, que podem mitigar, que podem evitar, que podem prevenir. Tem um custo maior? Tem. Que se gaste o quanto for necessário para garantir que o interesse público possa ser atendido também. Às vezes, esse conflito vai existir, mas tudo é possível quando você utiliza-se o mesmo instrumento, o mesmo recurso que é o conhecimento. O que nós não podemos é fazer as coisas sem conhecimento. Mas se outros países estão explorando, se tem conhecimento para fazer isso, eu sei que tem risco, tudo tem risco, toda atividade tem risco. O pré-sal tem risco. O Sergipe Águas Profundas tem risco, a exploração em terra tem risco, tudo tem risco, mas tem tecnologia, conhecimento, saberes acumulados, experiência, know-how para poder lidar com isso. Couto, última pergunta. Bem rápido, mudando um pouco de assunto. O senhor deve ter visto essa semana o encontro do presidente Lula com os prefeitos, né, os novos prefeitos. E lá pelo final ele falou, olha, vocês ainda vão ficar com saudade, vão pedir Lulinha fica e tal. Foi a primeira vez que ele, acho que no ato falho, ele falou abertamente na sucessão e na reeleição. Seria a segunda reeleição. Eu queria saber, o PT essa semana completou 45 anos. O senhor acho que é um dos fundadores do PT, tá? Como é que o senhor vê o futuro? E um dia ele vai ter que passar o bastão, né? Não sei se nessa sessão, mas como é que o senhor vê o futuro do PT sem o Lula? Acho que o PT precisa investir na formação de novos quadros. O PT precisa renovar a sua compreensão sobre a realidade que a gente está vivendo. Eu diria que a gente hoje não vive, a gente vive uma nova era. A gente não denominou ainda se a era digital, que era esta, mas a gente precisa ter uma compreensão mais profunda desse novo tempo que a gente vive, de um tempo em que o processo civilizatório está completamente em risco, em que
a camada de registro e controle e se definir o que vai para o consumo e o que é consumido pela sociedade foi rompida como uma represa e o senso comum hoje não está mais submetida ao senso crítico, não está mais submetida à academia, à ciência, a tudo que o Renascimento, a Revolução Francesa e tudo que aconteceu de grandes movimentos da humanidade, essa superfície foi rompida, só o senso comum mais primitivo é o que está sendo exposto. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Vai ser um algoritmo, porque, veja, coloca hoje uma camada para dizer o que é consumível, o que é que você pode colocar para o consumo e consumir, é um algoritmo. Então, diante dessa realidade, como é que as novas forças políticas e a renovação política que tem um compromisso com o processo civilizatório tem que se comportar? O PT está pensando nisso? Eu diria que o PT precisava pensar muito mais nisso e pensando no futuro e formar pessoas, atrair novos quadros para lidar com essa nova realidade. Mas, neste momento, o PT tem uma tarefa que consome todo o tempo daqueles que poderiam estar pensando ou trabalhando para a renovação, que é governar. Governar é uma tarefa consumitiva que retira o partido e os cérebros e a inteligência que circula dentro do partido para dentro do ambiente de governo. E, de qualquer forma, há um desafio. O PT precisa se renovar no sentido de trazer novos quadros. O nosso partido está com uma média de idade já avançada nos seus quadros. Então, a gente precisa fazer esse papel e, obviamente, que em um determinado momento vai ter alternância de poder e a gente precisa estar preparado para esse momento e para construir, com outras forças, articuladas com outras forças, a continuidade desse processo civilizatório, porque o que nós estamos vendo hoje é uma ruptura, um acúmulo da humanidade em torno de uma perspectiva civilizatória. Como é que a gente vai dar conta com isso? Como é que o PT está vendo isso? Eu acho que o PT precisa estar mais preocupado com isso, cada vez mais preocupado com isso, e o governo acaba tomando esse espaço de reflexão.